A tese da grande naturalização brasileira, levantada pela advocacia do Estado italiano, continua fazendo estragos. Além de negar o reconhecimento da cidadania italiana por direito de sangue, com base nessa tese, um tribunal de Roma condenou uma ítalo-brasileira ao pagamento das despesas judiciais no valor de mais de 36 mil reais. Estamos com Cristiano Girardello, advogado, especialista nessa questão. Como é que foi isso, Girardello? Agora já não é mais um tribunal de menores que está se pronunciando. Vamos, em primeiro lugar, assim, agradecer a nossa audiência, como sempre, que é uma audiência qualificada, e até fazer duas escusas introdutórias. A primeira, com relação ao fato de eu hoje estar meio que apaisando aqui, e não como um advogado realmente, né, em termos de trajes, é porque, assim, recebemos essa sentença hoje ainda, como o Peron falou, o depósito dela na secretaria lá da Seção Civil foi feita hoje mesmo recebemos a sentença e precisamos ler rapidamente, né, ainda assim um olhar mais apurado, e por isso, dada a urgência o interesse também, né, de todos os ítalo-brasileiros nesse tipo de causa, já estamos trazendo, né, algumas questões que vamos colocar aqui nessa entrevista, né? A segunda delas é que, obviamente, o tema não deve ser entendido como um tema que será esgotado aqui, né, por essa entrevista, por aquilo que eu vou dizer, né? Espero que a gente tenha entrevistas com outras pessoas, com advogados que atuam diretamente na Itália, né? A gente sabe que a INSIEME está aberta a todos nós, né? Sempre está e faz um serviço espetacular, né? De trazer informação correta, né? E em cima do fato. Mas, falando especificamente sobre essa questão, só para a audiência entender, os graus de jurisdição, né, dos quais a gente trata, quando a gente fala de cidadania na Itália, a gente tem o Tribunal Ordinário de Roma, né, em que correm as ações dos ítalo-descendentes residentes no exterior, né, junto a uma vara especializada no julgamento dessas causas, né, que é a 18ª Vara, lá do Tribunal Ordinário. O rito é um rito sumário, simplificado, monocrático, julgamento monocrático, né, julgamento feito por um único juiz, e em caso de recurso, o caso sobe para um segundo grau de jurisdição, que é a chamada Corte de Apelação, né, a Corte de Apelo de Roma, né, que por sua vez é organizada em sessões, né, de julgamento. Aí o julgamento ele já não é mais monocrático, é um julgamento feito por um colegiado, né, um número de 3 juízes no caso, e de segundo grau de jurisdição. A gente sabe que desde 2019, salvo melhor juízo, alguns procuradores da Avocatura dello Stato, que é o órgão de representação do Ministério dell'Interno, né, que é a parte contrária nas ações de cidadania, tem apresentado contestações de mérito e recursos nos casos de cidadania, fundamentando-se na tese da grande naturalização, algo que a gente já vem discutindo há algum tempo. A INSIEME já abriu espaço não só para que eu falasse, mas colegas especialistas falassem, inclusive para que a gente escrevesse textos importantes sobre o tema. E essa sentença de hoje ela é uma sentença um tanto mais complicada, porque ela chega a escapar, inclusive, da própria grande naturalização, né? Deixando de lado, vamos dizer assim, os argumentos em tese, né, já superados da grande naturalização, para trazer uma tese ainda mais, uma razão de decidir, né, ainda mais deletéria para os ítalo-descendentes, que é a seguinte: segundo as razões da juíza relatora, as declarações, as autodeclarações
feitas por pessoas de uma determinada linha de descendência equivalem à renúncia da cidadania italiana. É uma tese absurda, mas ainda mais abrangente do que a própria tese da grande naturalização. E por que mais abrangente? Porque todo italiano nascido no Brasil, pelo ius soli, é brasileiro. Só que a atribuição da cidadania brasileira pelo ius soli, ela se dá no momento do nascimento em território brasileiro. Já no caso da cidadania italiana, embora os filhos de cidadãos italianos sejam igualmente italianos, se nascidos no exterior, esse direito precisa ser declarado a posteriori do nascimento por uma autoridade pública italiana, seja administrativa, né, que são os consulados ou os oficiais do Stato Civile, né, nas comuni italianas, nos comuni italianos, ou judicialmente, né, por uma autoridade judiciária, por um juiz. Né? Então, essa tese ela é absurda, tanto quanto as teses que são levantadas na grande naturalização, mas ela nos deixa ainda mais preocupados, porque ela é ainda mais abrangente do que a própria tese da grande naturalização, ao dizer que aquele que se declara brasileiro diante das autoridades brasileiras estaria renunciando à cidadania italiana. Quer dizer, essa declaração foi pega ali num ato de casamento qualquer, quer dizer, todo mundo que mora no Brasil se diz brasileiro. Sim, sim, é um absurdo, porque assim, quando nós avaliamos a Lei 555, a Lei 555 vai trazer, no que interessa a nós, né, ítalo-brasileiros, duas causas, né, principais de interrupção da linha de transmissão. A naturalização do italiano e ou a renúncia da cidadania italiana. São as grandes causas, né, de interrupção da linha. A naturalização já se desenhou para ela a possibilidade, né, assim, em termos de defesa, digamos assim, do Ministério da Interna, de ocorrer ou de forma massificada, que é a tese da grande naturalização, ou mesmo de forma tácita, né? A gente viu isso nas decisões daquela sessione, família, persone, minorenne, né? Ou mesmo de forma tácita, se você, ao observar a vida do emigrado no Brasil, perceber que ele teve vida ativa no Brasil, né? Essas foram as teses, inclusive, acampadas, né? Ou melhor até dizendo, desenvolvidas nas duas famigeradas decisões da seção família, pessoas e menores, né? Mas agora, nessa sessão nesse julgamento, né, nessa decisão da primeira sessão civil, dá a impressão de que a relatora escapa dos problemas óbvios que as decisões anteriores da sessão família teriam, né, e que nós combatemos muito bem, inclusive numa live que fizemos com a mediação do Peron, da INSIEME, todo o espaço da INSIEME aberto para a gente, para tentar construir a tese de que uma autodeclaração de nacionalidade feita por uma pessoa qualquer de uma linha de descendência, né, de um italiano, equivaleria a uma renúncia expressa da cidadania italiana. O que, obviamente, está completamente equivocado, né? Porque quando a Lei 555 saiu, ela foi, obviamente, regulamentada por um decreto. Na época, não era um decreto presidencial, porque a Itália era ainda um reino, né? Era uma monarquia e não uma república. E o decreto que regulamentou a Lei 5, alguns artigos da Lei 555 traziam um artigo explícito sobre como deveria se dar a questão da renúncia.
né? Aqui fazia alusão ao artigo 7º da Lei 555. Esse decreto é o decreto de número 949 de 1912, que no artigo 5 fala que a renúncia à cidadania italiana, da qual trata o artigo 7º da Lei 555, deveria se dar obrigatoriamente diante de uma autoridade italiana, né? Diante de uma autoridade consular ou administrativa qualquer italiana, né? E é claro que é uma obviedade que a autodeclaração de nacionalidade brasileira de forma nenhuma inquina a nacionalidade italiana, tá? Mesmo porque a nacionalidade italiana é dependente da declaração feita por uma autoridade pública italiana que reconheça o status civitatis italiano do requerente. Ou seja, eu não posso chegar diante de uma autoridade brasileira, tendo nascido no Brasil e, portanto, pelo ius soli, sendo brasileiro, no momento em que eu me casar, por exemplo, e falar assim, sou italiano. Estaria cometendo um crime diante da jurisdição brasileira, tá? Porque eu sou brasileiro pelo ius solis. Tá? E eu só posso falar, tenho dupla nacionalidade, né? Que esse é o nosso caso, né? Nós somos brasileiros e italianos, se o Estado italiano já reconheceu a minha cidadania italiana. Porque mesmo que materialmente eu seja cidadão italiano desde o nascimento, formalmente eu dependo de uma declaração, né, de um acertamento desse direito por parte de uma autoridade italiana, seja administrativa ou judicial. O Girardello, doutor Girardello, chama atenção nessa decisão colegiada que estamos analisando um outro detalhe, uma outra questão ali. Se fala do Ministério do Interior, mas ali está claro que a advocacia está agindo em nome do Ministério do Interior e do Ministério das Relações Exteriores. Tá constando, faz parte do processo. Isso quer dizer, me parece que isso é um fato até de certa forma novo e surpreendente, porque outro dia entrevistando o embaixador, ele diz, não, esse é o problema da cidadania, é um problema a priori, quer dizer, basicamente do Ministério do Interior. Mas pelo que está se vendo, a advocacia está agindo em nome também do Ministério do Exterior, isto é, dentro daquela hipótese de que isso tudo seria uma espécie de socorro aos cônsules no mundo inteiro e principalmente no Brasil, onde as filas são muito grandes. O que você diz disso? Olha, assim, só para poder esclarecer para a nossa audiência, assim, as ações perpetradas na Itália, elas são contra o Ministério do Interior, por quê? Porque a competência para poder fazer as transcrições, né, de nascimento, casamento e óbito são dos ufficiali di stato civile, que estão subordinados ao Ministério dell'Interno. Então, quem é a parte contrária nessas causas? O Ministério dell'Interno. Mas tem acontecido, em grau de recurso, em grau de apelo, né, a apelação, a junção dos dois ministérios. Então, o Ministério delle Affari Esteri, que não participa da ação em primeiro grau, se une ao Ministério dell'Interno no segundo grau, para que ambos sejam, digamos assim, autores do recurso, digamos assim, tá? No segundo grau de jurisdição. E a Avocatura dello Stato, de fato, representa ambos os ministérios. Então, assim, o embaixador, né, outros membros, né, do Ministério das Relações Exteriores italiano, né, falar que desconhece, isso é bastante esquisito, né, porque nós não estamos no primeiro apelo em que isso acontece. Né? Nos dois da Sessione Família foi assim, nesse agora foi assim, muitos outros, até porque nós aqui no Brasil, nós só enxergamos a ponta do iceberg, né? Quer dizer, as decisões que chegam até nós. E a gente sabe que o mercado, vamos colocar até entre aspas essa palavra, da cidadania italiana, é extremamente pulverizado. Você tem uma centena de assessores,
mais de uma centena de advogados, né, trabalhando com isso. Então, é extremamente pulverizado, né? Quer dizer, a gente não consegue... E como a Itália, infelizmente, ela está a anos-luz do Brasil no que diz respeito à organização do judiciário, o Brasil está muito mais avançado com os processos eletrônicos, etc. e tal, a gente nem consegue pesquisar, né? A coisa como está agora lá na Itália, né? A gente acaba pegando, perdão, a pontinha do iceberg, né? Que são essas decisões que chegam a nós. E muitas delas, inclusive, chegam com um certo retardo, porque como a gente vem sempre denunciando, né, os nossos escritos, entrevistas, lives, infelizmente a cidadania italiana está cercada de interesses inescrupulosos, né, de pessoas que pensam muito mais nos próprios bolsos do que no direito da gente, né? Pois é, e o que você diria agora então para as pessoas, por exemplo, porque claro, provavelmente deverá recorrer, porque ainda não, né, não chegamos no caminho, né, no topo, né? Suprema Corte. Mas isso não breca também o mercado, vamos dizer assim, entre aspas, de ações na justiça? Porque é desencorajador. Além vamos dizer, dos honorários advocatícios, essa pessoa, por exemplo, que vamos dizer que pagou lá a média que dá por aí, 4, 5, até 6 mil euros, vamos dizer, e é recurso agora, até, provavelmente teria mais um acréscimo, mas agora as custas, quer dizer, vai sair uma tentativa de cidadania ali por 60, 70 mil reais ou mais, né? Como é que você analisa isso aí? Nós não temos notícia, por exemplo, de sentenças no sentido contrário, quer dizer, não acolhendo né, essa tese. Temos notícias até agora no segundo grau de decisões contrárias aos nossos interesses, né? Como é que você analisa esse negócio? Já houve uma decisão, como eu falei, para nós chega a pontinha do iceberg. Já houve uma decisão na primeira sessão civil favorável, pelo menos uma decisão, né? Eu tive notícia, tenho inclusive a sentença favorável aos nossos interesses, inclusive uma sentença que foi alardeada por alguns advogados como sendo o fim da discussão, etc., de forma leviana, inclusive. Eu venho falando isso sempre. Eu tenho sido muito responsável ao me manifestar, porque eu não tenho interesse financeiro nisso. Então, assim, eu consigo me manifestar de uma forma mais neutra em relação. A gente sabe que os advogados chegam, infelizmente, até a ocultar decisões, né? As sessões da sessão família, quando saíram as decisões da sessão família, foram ocultadas por alguns dias, né? Porque sabiam que isso ia dar um alarde, etc. e tal. Então, teve gente alardeando com essa primeira decisão da primeira sessão civil do Tribunal de Roma, da Corte de Apelação de Roma, né? Melhor dizendo, o fim da discussão. Isso é uma leviandade. As pessoas não devem acreditar. Essa discussão está longe de ser encerrada, infelizmente, até porque há uma motivação política por detrás. Tá? Juridicamente, o nosso direito é límpido. Não há o que ser discutido no nosso direito, juridicamente. Né? Então, a gente sabe que os motivadores são outros. Então, seria muito bom que as pessoas que trabalham com isso, especialmente as que trabalham na Itália, as que estão ali no caldeirão, né, deixassem de lado seus interesses financeiros por um tempo, né, ou pelo menos em relação a causas que a gente sabe que são mais urgentes, né, para melhor informar a todos, né, especialmente aqueles que estão por ingressar ou que ainda estão com causas pendentes diante da justiça italiana. Agora, como que a gente vê essa decisão? Né? Nós tivemos duas, estou falando só da Corte de Apelo de Roma, daquilo que nós tivemos ciência, duas decisões de uma sessão não competente, absurdas, discutimos bem essas decisões, que, em tese, teriam as suas razões superadas pela primeira sessão civil,
da Corte de Apelo, que é a seção competente. Isso, de fato, aconteceu. Né? Entretanto, pouco tempo depois, essa péssima surpresa da própria primeira seção civil de Roma. Ou seja, temos ali uma jurisprudência claudicante, tá? Que, inclusive, deve refletir muito bem as orientações políticas dos julgadores. Porque nós sabemos que, por detrás disso, existe uma questão política. Tá? Infelizmente, né, que é uma oposição entre centro-esquerda e centro-direita, parte, né, do centro-esquerda, parte do centro-direita na Itália. Né? Infelizmente. Então, e essa deve ser a tendência, quer dizer, se um relator for centro-esquerda, vai julgar favorável. Vai julgar desfavoravelmente, muito possivelmente. Se for de centro-direita, vai julgar favoravelmente, a menos que a gente encontre no meio, né? Claro que eu estou sacrificando aqui no meu discurso aqueles que são verdadeiramente neutros, né? E que, independentemente de suas orientações políticas, vão julgar conforme a lei. Porque a lei pede que o nosso direito seja confirmado, mas é de olhos fechados. Veja bem, o caso dessa sentença, quer dizer, a juíza equiparar a autodeclaração de um descendente diante de uma autoridade brasileira e de sua cidadania brasileira, o que é verdade e é correto, porque ele foi atribuída pelo ius solis, equiparar isso a uma renúncia da cidadania italiana para poder forçar a aplicação do artigo 7º da Lei 7º/8º da Lei 555 de 1912. É um absurdo, porque o decreto que regulamentou, que eu citei aqui, o 949 de 1912, ele é claríssimo a respeito da renúncia, tanto que o que se pede de documentos, além dos registros, né, pela capa Ventotto lá, além dos documentos que comprovam a ascendência italiana do requerente. Não naturalização e não renúncia, a não renúncia, que se pede diante do consulado ou dos consulados onde aquele emigrado morou. Né? Não só ele, mas os seus descendentes também. São os dois documentos, essa é a interpretação correta e estrita da lei. Né? Agora, o que isso vai causar? Você estava falando em estímulos, desestímulos, né? Em relação à questão da judicialização. Eu imagino que a judicialização continua no mesmo nível que está, porque hoje, bem dizer, é o caminho realmente que deve ser tomado. Né? E como as contestações e os recursos se dão por amostragem, quer dizer, o Ministério do Interno não contesta e não recorre de todos os casos, uma porcentagem deles, ainda existe, e aí a gente pode até pensar na teoria dos jogos, né? Ainda existe uma probabilidade significativa, alta, de que você, judicializando a sua causa, você seja feliz nela. Né? Agora, obviamente, você pode estar entre os azarados, né? Que teve sua ação contestada, recorrida, e pior, que caia na mão de um juiz que, infelizmente, não vai conseguir ser neutro, não vai querer ser neutro, não vai querer julgar conforme a lei, vai te lascar uma despesa altíssima em custas processuais, você citou isso muito bem. Veja bem, são 6 mil euros que essa relatora condenou esses requerentes, né? Em despesas de primeiro grau e de segundo grau de jurisdição, fora os honorários, né, de advogado. E aí, eu estava conversando hoje num dos grupos dos quais eu faço parte, uma coisa, nós precisamos tomar posição. A primeira posição que a gente precisa tomar, nós não estamos aí na mão das instituições, conforme às vezes parece, não. A primeira posição que a gente precisa tomar é diante dos advogados que nos atendem. Essa é a primeira posição. Por exemplo, não faça mais contratos com advogados que, letra A, não sejam cassacionistas, porque pode ser você o azarado a ter que chegar na Corte de Cassazione, e B, cobrem honorários só pelo primeiro grau. Isso não pode acontecer. Nós precisamos buscar cassacionistas que cobrem honorários por todo o processo. Tá? Porque você não sabe se será a sua família que vai ser recorrida.
Você não sabe se será a sua família que, além de recorrida, cairá na mão de um desses juízes, né? Infelizmente, vou ter que pôr no feminino, porque no caso foram juízas, né? Mulheres, infelizmente, tanto da Sessione e Família quanto dessa primeira sessão civil, né? Que foram contrárias ao nosso direito. Então, nem vou falar juízes no masculino ou no neutro, não, juízas, né? Cair na mão de alguma dessas juízas que até o momento tem julgado de forma absurda, contrariamente aos nossos direitos. Então, essa é a primeira questão. A segunda questão, eu sempre falo disso, já falei isso na nossa live, participe da construção do seu processo. Porque de hoje para amanhã, essa decisão é de hoje para amanhã, eu aposto dinheiro, inclusive, sabe, se eu precisar, que de hoje para amanhã aparecerão 500 razões para pôr panos quentes na situação. Não, mas a juíza substituiu outra. Ah, não, mas ela não é dessa sessão civil, ela é de outra. Então não vamos preocupar. Aparecem os milhares de panos quentes numa coisa que nós estamos vendo só piorando, piorando, piorando. E o que nós temos, nós, italo-descendentes, temos na mão? Nós temos o motor primário de tudo isso, que é o nosso próprio direito. Somos nós que pagamos por isso. Nós giramos essa roda. Então, é hora de nós colocarmos, de fato, os nossos interesses em jogo mesmo, sabe? Não aceitar a contratação de qualquer advogado, exigir que seja cassacionista, exigir que cobre honorários por todo o processo, e não só pelo primeiro grau, porque depois você ganha, se você for o azarado, que for para a corte de apelo, ou até precisar ir para a corte de cassazione, você vai ganhar uma continha gigantesca que talvez você não vai conseguir pagar, e faça seus advogados trabalhar no mérito das causas. No mérito das causas. E não, eu falo isso sempre, eu falei isso na live, trabalhar no mérito. Por quê? Porque esse rito é simplificado, as ações são feitas como ações formulário, quer dizer, em geral, você só substitui ali os nomes e as datas das partes, você não precisa trabalhar mérito de causa. Eu sou advogado, eu sei o que eu estou falando. É preciso, diante de um cenário que está se tornando complicado, que os advogados trabalhem o mérito das causas. Eles vão para cima, realmente, dos julgadores. Não adianta ficar fazendo ação formulário, mas não. Pode ter funcionado muito bem até as primeiras decisões da Sessione Família. Depois disso, estamos correndo o risco, sim. Vamos supor que se firme uma jurisprudência na primeira sessão civil, contrária aos nossos interesses, onde estão as milhares de causas da cidadania italiana. Até quando os juízes de primeiro grau vão segurar essa, entre aspas, jurisprudência que foi formada na sessão especializada do Tribunal Ordinário? Sabe, é uma questão que pode ser espraiada, sim, para outros juízes, ainda mais agora com a reforma do Código de Processo, né, em que as ações passarão a ser distribuídas a partir de julho em vários tribunais ordinários ao longo da Itália, para juízes que não estão familiarizados com esse tipo de causa, eles vão se espelhar nas decisões, tanto dos juízes da seção civil lá do Tribunal Ordinário, quanto especialmente nas decisões do grau superior, né, que é a Corte de Apelo. Então, é preciso atacar as causas no mérito, tá? Deixar de fazer processo formulário com cópia e cola de petição de colega e começar a juntar documentação robusta, enfrentar, às vezes até de forma antecipatória, essas razões que poderão aparecer lá na frente. Tá? É preciso. E isso está nas nossas mãos. É cobrar dos nossos prestadores de serviço. Gilardello, como você disse inicialmente, o assunto é amplo, vasto e não se esgota hoje aqui. Tem esse tema que você tocou en passant aí das alterações no procedimento lá da distribuição dos processos. Nós vamos voltar ao assunto e brevemente. Eu deixaria aí, para a nossa entrevista não se alongar muito hoje, mais do que já está, as suas considerações finais sobre esse momento que estamos passando aí com mais essa notícia.
Olha, é um momento em que nós, então, eu gostaria de dirigir essas palavras finais aos interessados, que são os ítalo-descendentes, né? Os ítalo-brasileiros. É um momento em que nós precisamos escolher muito bem nossos advogados, precisamos impor o que a gente precisa e o que a gente quer, precisamos parar de pedir licença, né? Porque é o que a gente mais vê, é os jurisdicionados pedindo licença, né, para os advogados, pedindo licença para os juízes, pedindo licença para os autores. Não, nós não temos que pedir licença, nós temos o direito garantido. Nós temos que ir à luta, é preciso trazer um pouco do nosso sangue, vamos provar que somos italianos, né? E temos aquela veia anarquista muito forte, porque está na hora de a gente começar a lutar de verdade, tá? Diante das autoridades, todos os nossos órgãos de representação, etc. e tal, e levar. Nós temos muito, eu já estava falando, Peron, nesses grupos, né? A gente participa de muitos grupos, exatamente isso. Nós temos muito a fazer. A gente não precisa ficar à mercê do que está nos acontecendo, não. Nós temos muito a fazer. É possível tomar atitudes diante da justiça brasileira e da diplomacia brasileira. É possível tomar atitudes diante dos prestadores de serviço lá na Itália, porque nós não precisamos ficar reféns só da ação de reconhecimento da cidadania, não. Tem outras ações possíveis. Eu fico vendo, às vezes, assim, advogados que aparecem demais, que falam demais, que colocam muita pilha nas próprias carreiras, que eu sou isso, eu sou aquilo outro, A gente que entende mesmo da coisa, a gente sabe que essas pessoas não estão fazendo nada pelo coletivo, estão fazendo só por si. E poderiam, já estão, já são cidadãos, já são estabilidos, já podem atuar na justiça italiana, e você não vê essas pessoas propondo nenhum tipo de ação que tenha um alcance coletivo e que possa ser aproveitada por todos, sabe? Porque há interesses financeiros. Então, assim, precisamos ter cuidado com os cinismos todos que nos cercam nesse tema, precisamos procurar pessoas neutras, comprometidas com o direito. Eu acho que é isso assim que eu gostaria de falar. Vamos cobrar contratos dos nossos advogados lá na Itália que sejam favoráveis a nós. Não precisa haver desespero para a contratação do advogado. Quem está na chuva é para molhar. O primeiro advogado quis cobrar mais, fala, então, com licença, doutor, vou procurar outro, pesquise, sabe? Porque isso, Peron, é uma coisa que tem que ser feita em bloco. Se todos os ítalo-descendentes, estou dando só como exemplo a questão da contratação dos advogados. Se todos os ítalo-descendentes falarem, o ítalo-brasileiros, não vou falar descendentes, é um problema que toca a nós brasileiros, né? Os ítalo-brasileiros falarem assim, não contratamos advogados que não vão até o final da causa conosco. Tá? Ponto final. E é não contratar. Porque senão depois você é o azarado. Eu fico Peron, morrendo de pena dessas famílias, porque você pensa bem, essas pessoas já gastaram tanto para chegar aqui, e gastaram o que não tem, porque é pago em euro. Eu vejo pessoas vendendo coisas para poder conseguir. Está na hora dos italianos entenderem de uma vez, eu digo os italianos nascidos na Itália, entenderem de uma vez por todas que essa busca, esse esforço que é feito pelos ítalo-descendentes, ele não tem outro motivador que não seja o próprio sangue, o próprio direito, a própria vontade de ser reconhecido cidadão. É isso que faz você mover mundos e fundos, não é um passaporte, não é poder ver. Isso pouco custa, sabe? Assim, pouco, até porque há outras formas de você adquirir esse status. Você pode morar no exterior, depois de X anos você se naturaliza. As pessoas não estão indo atrás, não, elas querem ser cidadãs, declaradas cidadãs, porque isso é que respeita a origem delas, os antepassados delas, o sangue no sentido até quase literal delas. Não, é isso que é o motivador que leva as pessoas a gastarem o que não têm. Fico com muita pena dessas famílias e às vezes, hoje mesmo, em um desses grupos, uma pessoa falou lá, nossa, doutor, que eu estava falando algumas coisas lá, né? Falou, nossa, como eu faço? Veja bem, o meu caso teve recurso. Meu advogado está querendo mais 1.500 euros para responder ao recurso. Nós ficamos reféns, completamente reféns dessa ganância, que, na verdade, é o que dá o tom da cidadania italiana hoje, né?
a ganância das pessoas, né? Então, assim, é preciso nós usarmos o poder que nós temos em mãos. Hoje, você é o contratante. Não contrate quem não vai com você até o final. Não aceite o advogado falar para você o que ele quer fazer, não. O bicho está pegando. Vamos colocar em linguagem do povão. O bicho está pegando. Desde essas sentenças da sessão família. Essa sentença que vem agora da primeira sessão civil, veja, olha que coisa curiosa. Uma das coisas que os advogados e assessores mais falaram quando saíram as decisões da sessão família, para colocar panos quentes, foi o seguinte: isso foi decidido pela sessão incompetente. Nós temos que esperar a sessão civil julgar. Julgou, está aí, ó. Julgou uma favoravelmente, que eu tive ciência, sim, muito, muito grato, né? Digamos assim, né? Como diz a música do Chico Buarque, eternizada na voz maravilhosa da Elis Regina, né? O famoso obrigado por existir, né? Como se você estivesse agradecendo pelo nada, né? Muito obrigado por ter julgado corretamente o meu direito, né? Muito obrigado por existir na minha vida. Nós temos que sair dessa posição, tá? De passividade e partir realmente para a cobrança, realmente, principalmente dos nossos prestadores de serviço, tá? Que organizem informação, que nos deem informação, que a gente não receba decisões dessa forma assim, vazada, sabe? É obrigação dessas pessoas se organizarem para melhor nos informar e nos informar com neutralidade sobre o que está acontecendo, para que a gente consiga tomar decisão de forma informada, de forma consciente, né, acerca do... Então, eu gostaria de deixar essas palavras finais, mais uma vez, né, deve ser a terceira vez que eu falo isso, vamos à luta. Vamos à luta. É possível lutar pelo nosso direito. No Brasil, com ações aqui, inclusive ações que têm efeito coletivo, diante lá do CNJ, é possível. Na Itália, identificando pessoas que têm um interesse ético em lutar pelo nosso direito, tá? As nossas contratações, contratando pessoas que vão conosco até o fim do processo sem cobrar novos honorários e que estejam dispostos a lutar conosco no mérito das causas e não nos jogar para frente. Ah, mas isso aí vai ser resolvido. Não, mas nós vamos vencer lá na cassação, nós vamos ficar com esse negacionismo até quando? E, de repente, vem uma sentença da cassação lá, ferrando todo mundo, entendeu? E aí, quando chegar lá? Por falta de prova, por falta de argumento, por falta de contra-argumento, por falta de uma postura mais combativa dos advogados, que nós pagamos caro por eles. Eles não gostam que a gente diga isso, mas pagamos caro pelo serviço deles. Não é barato. Eu estou falando aqui sendo da casa, eu sou advogado. Então, eu não estou falando de fora, não estou falando de dentro. Pagamos caro pelo serviço dos colegas italianos. Então, não faz mais que a obrigação deles nos atender com neutralidade, com transparência, da melhor forma possível.